Bem-vindo nós outros. Hoje nós vemos em um outro café, chama Vips, que fica aqui na parte do Boulevard do El Vasco. É muito gostoso esse café porque ele tem uma pegada meio retrô. Ele tem tanto café da manhã como brunches, almoço e à tarde, das 5 às 20 também, assim como o período da manhã até meio-dia e meio, você pode escolher um prato e já vem um café incluso. Então é muito legal, é bem gostoso estar aqui. E se é a primeira vez que você vem, você pode fazer a descarga do aplicativo no seu celular e você ganha 10% de desconto no seu primeiro uso dentro da rede do Clube Buy. Então é um lugar que a gente gosta e fica como dica. Mas hoje eu vim aqui não para falar sobre café, mas a gente veio para responder algumas perguntas da caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram essa semana, e de curiosidades e coisas que vocês perguntaram que a gente vai responder agora. E a primeira pergunta foi se nós voltaríamos a morar na Irlanda. Vou falar por mim, eu acredito que o William compartilha da mesma opinião, mas não voltaria a morar na Irlanda por alguns fatores. Nós saímos de lá por conta de todas as experiências que nós tivemos, que juntou tudo em um bolo só e fez com que a gente quisesse sair de lá. As oportunidades de trabalho, oportunidade de moradia, a falta de oportunidade de moradia, o clima. Então foram muitos fatores que foi juntando e que fez a gente sair da Irlanda, e a gente não voltaria por lá por isso. A única coisa que eu sinto falta são das pessoas que a gente conheceu lá e do Irish Breakfast, que eu acho que foi uma herança que a gente trouxe e a gente consegue replicar aqui, graças a Deus, mas somente isso. Do restante a gente deixaria para lá mesmo. A próxima pergunta é: qual o melhor lugar para conseguir emprego? Aqui, como nós estamos com visto de residência não lucrativa, a gente não pode trabalhar, não assim, né, com contrato, então a gente não foi em busca ainda para saber e ter um comparativo. Mas eu tenho por mim que na Irlanda você tem mais oportunidade de emprego, sim. E o sistema de trabalho lá é um pouco diferente daqui. Lá não é contrato de trabalho tipo CLT, igual da mesma forma que a gente conhece no Brasil. Lá os contratos, os pagamentos são feitos por hora, né? E aqui parece que o contrato é mais parecido para o nosso CLT, isso que eu já ouvi falar. Mas ainda, como eu disse, como a gente nunca procurou, ainda não estamos trabalhando, eu não saberia dizer com certeza. Mas aparentemente, para arrumar emprego não qualificado, né? Então, kitchen porter, entregador, essas coisas, é mais fácil você se desenvolver na Irlanda. E aproveitando o gancho da Irlanda, a próxima pergunta está relacionada a ela também. Qual o melhor lugar para estudar? Estou pensando em fazer intercâmbio. Depende, né? Porque aqui é um país de língua espanhola, lá é um país de língua inglesa, então depende primeiro qual que é o seu objetivo. Falar inglês ou espanhol. A gente percebe que na Irlanda tem muitos mais brasileiros e muito mais informações sobre o estudante de intercâmbio, então você pode achar muito mais notícias e informações de lá. E a gente sabe também que o intercambista na Irlanda pode trabalhar até 20 horas semanais. A gente sabe que muitas vezes passa isso, mas por regra é até 20 horas semanais. E aqui o estudante de espanhol não pode. Parece que depois de um ano você pode dar entrada, solicitar para poder trabalhar, mas ainda assim é um processo longo, você tem que solicitar e demora quase mais um ano para sair essa autorização. Então, em relação a isso, para quem precisa trabalhar para se manter no país, e com certeza é a Irlanda, mas depende também do seu objetivo, se é estudar o inglês ou o espanhol.
O próximo está perguntando assim, qual é o país mais pet friendly? Espanha ou a Irlanda? Eu diria que pet friendly, eu diria que é a Espanha. Porque os lugares, os restaurantes e bares, eu acho que quase 100% eles aceitam que você leve o seu pet. Muitos deles aceitam até que você fique do lado de dentro com o seu pet. Não os restaurantes, mas mais esses bares de bairro, você pode até entrar com o seu pet dentro do bar. Agora, a maioria dos lugares tem a região de fora do restaurante, que você pode estar ficando com o seu pet tranquilamente, e o clima aqui realmente favorece para isso. Então, no verão, todo mundo fica para fora com seus pets, é muito gostoso aproveitar o ambiente externo. E até no inverno também, quando está muito frio, eles acabam acendendo aqueles aquecedores, né? Então você consegue ficar do lado de fora de uma forma mais tranquila. Então você pode levar o seu pet tranquilamente. E em relação à casa, tanto na Irlanda quanto aqui a gente encontrou fortes dificuldades para encontrar pessoas que aceitassem alugar tendo um cachorro, mesmo sendo um cachorro de pequeno porte. Então, em relação à moradia, eu senti que é exatamente quase a mesma coisa. Mas para você sair e procurar lugares externos, aqui com certeza ganha. Mas tanto aqui na Espanha como na Irlanda, uma coisa que a gente que vem do Brasil está muito mais acostumado são com os pet shops. Porque lá a gente vê grandes redes de pet shops que você encontra de um tudo em um lugar só para comprar. E aqui você não encontra esses lugares grandes. Obviamente, principalmente nos Chinas, e você encontra algumas coisas para você comprar para o cachorro, coisas básicas. Então, algumas roupinhas, coleiras, ração, petiscos, mas é muita pequena quantidade e você não tem muita opção. Então, em relação a isso, o Brasil está anos-luz na frente em relação a cuidados com o pet. E até uma curiosidade, a gente tem o hábito de raspar, de tosar a nossa cachorra, né, na máquina. E aqui a gente ainda não encontrou ninguém que fizesse tosa na máquina. Eles falam que o pelo fica muito curto, que é uma proteção do cachorro, o pelo, claro, obviamente que é, mas eles não fazem esse tipo de serviço, eles só cortam na tesoura. E a gente que gosta do pelo mais curto, a gente acaba sofrendo. Então a gente até acabou comprando uma máquina de corte na Amazon para estar fazendo essa tosa da Lindy em casa, porque a gente não encontrava nenhum lugar que fizesse essa tosa na máquina de uma forma que a gente gostasse. A próxima pergunta é o que você mais usou no seu enxoval e o que menos usou. Dicas para mamães de primeira viagem. Isso pode ser um pouco relativo, mas eu vou contar a minha experiência. O que eu mais usei, o que a gente mais usou desde o primeiro dia de vida do Pedro foi o sling, porque ele não gostava de ficar no berço desde o do hospital, ele só gostava de ficar no colo, que é relativamente normal, mas ele não ficava no berço e ele gostava de ficar no sling. E então, aquele sling de tecido grande, a gente usou muito, muito, muito. Inclusive, durante a noite, era a forma que ele dormia. Então, o Will passou algumas noites em claro com ele dormindo no sling. E é uma coisa que a gente usa até hoje. Ó, ele tá dormindo aqui no sling. E aí, esse já é o canguru, né? A gente já transicionou para o canguru. Mas é uma coisa que ele usou muito e ainda usa muito. Agora a gente conseguiu fazer com que ele dormisse no berço. Ele está acostumando ainda a usar o carrinho, mas ele não fica muito tempo no carrinho. Então, vira e mexe, a gente tem que colocar também no canguru. E o que eu menos usei... Peraí que eu vou pensar. Eu não vou falar o que eu menos usei, porque eu estou usando agora um pouco mais. Mas eu vou falar o que eu não teria comprado de início, o berço. Porque, como eu disse, no começo ele ficava no sling com a gente
depois a gente conseguiu transicionar ele para dormir na cama, e agora, com quase 3 meses, que a gente conseguiu fazer com que ele dormisse no berço durante a noite. Mas ainda assim, eu comprei um berço muito grande, é um berço de viagem, que depois eu vou conseguir baixar ele, ele vai poder usar como se fosse uma cama montessoriana, mas agora, para gente que não tem espaço em casa, tá fazendo falta esse espaço. Então eu teria comprado provavelmente o Next to Me, que ele é menor, é muito melhor, porque você não precisa ficar levantando da cama para olhar o bebê, então é só você dar uma olhadinha para o lado e você já consegue ver o que está acontecendo. Eu acho que a gente ia ficar muito mais tranquilo e ia usar muito mais do que o berço nesse primeiro momento. Então o berço, na próxima vez, se tiver uma próxima vez, a gente com certeza não vai comprar. A próxima pergunta é: como foi enfrentar o novo país agora sendo mãe? Na verdade, eu acho que pra gente foi mais fácil, pensando psicologicamente dizendo, sair da Irlanda, enfrentar um novo país, do que permanecer na Irlanda. Porque a gente já queria ter vindo morar na Espanha desde o primeiro dia que a gente pisou aqui, lá em 2021. Então, poder estar morando aqui agora foi uma realização muito grande para a gente, porque é um lugar que a gente tinha gostado desde sempre e já tinha ficado nos nossos planos vir morar aqui algum dia. Então, em relação a isso, foi tranquilo. E eu acho que o desafio de ser mãe teria sido desafiador, tem sido desafiador tanto aqui como lá, porque em nenhum dos dois lugares eu tenho rede de apoio. Então, os amigos, né, mais antigos, família, tá tudo no Brasil. E com certeza teria sido assim muito semelhante a experiência aqui ou lá. O que me leva muita vantagem ter mudado para cá, com certeza, foi o sistema de saúde, que aqui está anos-luz melhor do que é o atendimento de saúde na Irlanda. Então aqui eu me sinto muito mais segura e confiante em procurar o serviço de saúde, tanto para mim quanto para o Pedro, do que se eu estivesse na Irlanda. Então, de um modo geral, foi muito tranquilo. Eu tenho um baita companheiro é companheiro mesmo, não é só marido. Então, essa transição para mim foi muito, muito tranquila mesmo. E aproveitando já o gancho sobre a saúde na Irlanda e aqui, a próxima pergunta é a seguinte: se na Espanha faz fimose no hospital assim que nasce? Eu acho que assim que nasce não se faz, porque você precisa ter uma indicação para poder estar fazendo. Eu sei que é feito no hospital, no sistema público, se você tiver reais indicações, então recorrência de infecção, essas coisas assim. Mas primeiro você vai passar pela avaliação primária no posto de saúde para então ser encaminhado para a cirurgia. Mas assim que nasce, eu acredito que não. Eu sei que algumas religiões, não sei se é só uma religião, mas enfim, que eles fazem, né, tem esse hábito de fazer a cirurgia da fimose, mas aqui eu não sei como funcionaria se tivesse esse pedido, mas eu sei que a cirurgia é feita dentro do ambiente hospitalar. A próxima pergunta é: como está a questão de nacionalidade espanhola por simples presunção? Bem, para quem não viu nosso vídeo, a do Pedro, nosso filho, já saiu com 20 dias de nascença. Assim que deu 20 dias de que ele nasceu, a gente já estava com o passaporte e com o DNI em mãos. Mas eu creio que a pergunta está relacionada à Espanha. Como é que está o processo na Espanha? A gente está recebendo muito feedback de outras pessoas que estão tentando fazer o processo em outras comunidades aqui da Espanha. E o que a gente vem percebendo é que cada vez mais a Espanha está recusando, no caso, né, esse processo de nacionalidade por simples presunção. Um lugar recentemente que a gente acabou de receber um feedback era a Galícia. A Galícia até então é um estado que é próximo faz fronteira com as Astúrias, e era um lugar onde que a gente via que mais tinha processos de sucesso de nacionalidade por simples presunção, e que recentemente começou a negar
em algumas cidades, né, da Galícia. Então a gente já começou a perceber que está ficando cada vez mais difícil esse processo. E a última pergunta é: se pudesse voltar no tempo, o que faria de diferente para se preparar melhor para morar na Europa? Com certeza seria procurar algum descendente europeu para ver se a gente tem alguma possibilidade de ter um passaporte aqui da Europa, né? Seja português, italiano, espanhol, que eu acho que são os mais comuns os mais comuns, né? O que mais a gente vê. A gente teve que fazer uma pequena pausa que o Pedro acordou e quis ficar andando. Então, a última pergunta, continuando a última pergunta, com certeza seria então arrumar algum descendente, ver se tem essa possibilidade, fazer uma pesquisa genealógica dentro do site Family Search, para ver se teria essa possibilidade, porque existem dois tipos de experiências completamente diferentes quando você chega na Europa, aquela que está com passaporte europeu e o quem não tem o passaporte europeu. Uma vez que você não tem o passaporte, você acaba se submetendo a situações e trabalhos que às vezes não é o que você realmente quer, que vai te fazer feliz, vai te dar uma progressão de carreira e financeira melhor. Você fica dependendo de vistos e de sponsors para te dar essa oportunidade, né? Agora, uma vez que você chega aqui já com passaporte europeu, você pode escolher o trabalho que te incube melhor, né? Que você estiver mais preparado, o país que você quer, a língua que você quer e às vezes até para residência, para você encontrar casas, as pessoas podem preferir uma pessoa que tem um passaporte europeu. Então, com certeza, assim, de longe seria encontrar alguém de andar dentro da família genealógica, se teria essa possibilidade. E o meu marido faz isso, então se você tiver alguma dúvida, quiser fazer essa pesquisa, contacta a gente, que ele pode fazer essa primeira pesquisa para você, para ver se você tem alguma possibilidade de encontrar algum europeu na sua família. Então, esse foi o vídeo de hoje. E a gente nunca tinha visto esse formato de vídeo de pergunta e respostas. Então, talvez uma coisa que, se você gostar, a gente pode tornar rotineiro, uma vez por mês ou a cada 2, 3 meses. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, de formato de vídeo. E se tiver mais alguma ideia, alguma curiosidade, pode deixar aqui ou no Instagram, que a gente sempre responde e adora acompanhar as histórias, tá bom? E é isso. Hasta luego.